Obrigado. Passados mais de 40 anos, Thor Heyerdahl cruzou o Atlântico por 4.000 milhas na lendária Kon-Tiki, sua jangada de balsa. Desde então, ele sempre buscou responder a uma pergunta: como e quando o ser humano aprendeu a atravessar os oceanos? O questionamento surgiu primeiro na ilha de Fatu Iva, na Polinésia. Aos 21 anos, ele e a esposa vieram fugindo do consumo opressor. Lá, ele se interessou pelos povos indígenas. Perguntava-se como chegaram e qual herança cultural carregavam. Após o Kon-Tiki, sua pesquisa se dirigiu para o Oriente, primeiramente no Atlântico, que ele atravessou a bordo de um barco de juncos em 1970. Em seguida, ele seguiu ainda mais a leste, até o berço da civilização, onde construiu a maior de suas embarcações de juncos, às margens do rio Tigre. Com cada nova viagem, Thor procurava descobrir o que os primeiros navegadores foram capazes de fazer com as embarcações disponíveis na época. Norman Baker foi companheiro de viagem de Heyerdahl por 3 vezes. Perguntei-lhe se, em sua opinião, Thor havia mudado de uma vez por todas as ideias correntes sobre a navegação oceânica. Sem dúvida, Thor possui a mais vasta experiência de campo entre todos os antropólogos atuais e baseia suas teorias nela. Tudo o que ele pensa ter realmente acontecido tem um certo respaldo. Experiência de campo, testemunhos e fatos o apoiam. And he has the field experience, the eyewitness of areas and artifacts that back it up. Ele foi acusado de formular as teorias e só depois descobrir as provas. Isso não é verdade. Thor primeiramente está ciente das provas que encontra, depois as guarda em sua mente e as recorda. Ele possui uma excelente memória. His brain, he stores it, and he remembers it, instead of vast memory. Ele percebe que algo pode ter ocorrido, mas antropólogos ainda duvidam da real ocorrência. And yet other anthropologists doubt that. Por que isso, Dr. Heyerdahl sabe que a humanidade levou anos para inventar barcos. Ele diz que barcos de juncos, além dos de madeira, talvez pudessem cruzar o oceano. They had balsa log rafts, and maybe the balsa log raft. Com jangadas de balsa, talvez pudessem navegar em alto mar. Quem fica em terra diz que a travessia em barco de juncos é impossível e o considera louco. Thor construiu a embarcação para testar o equipamento disponível aos marinheiros de 5.000 anos atrás. As Maldivas são um enorme arquipélago de pequenas ilhas ao sul do subcontinente indiano, espalhadas pelo oceano como pérolas. Esta foto de uma cabeça esculpida primeiramente levou Thor a esta ilha em 1983, com Bjorn Bai. Tirada do museu para inspeção, a cabeça parecia de um Buda. Maldivas são muçulmanas há mais de 8 séculos. And of course the ears alone. Forget the ears. Something that Buddha had from his ancestors. No museu, esculturas misteriosas foram reveladas, escondidas devido à lei islâmica que proíbe a representação humana.
Uma delas era completamente coberta por cabeças de demônios ferozes, a maioria com caninos de felinos e orelhas alongadas. As imagens pagãs eram muito mais antigas e primitivas, sem ligação com as religiões estabelecidas na Ásia. Thor, que já vira estátuas de orelhas grandes em vários locais do mundo, as redescobriu em uma remota ilha no Oceano Índico. Atrás da porta daquela sala fechada, encontraram mais um fragmento de placa com hieróglifos. O fragmento continha sinais que se estendiam, mas estava quebrado. A maioria de seus hieróglifos, ainda não decifrada, sugeria uma ligação com a civilização do Vale do Indo, exemplificada pela presença da suástica. Agora, Thor sabia que precisaria retornar com uma expedição totalmente equipada. A oportunidade surgiu no ano seguinte, quando lhe foi oferecido o uso do navio hospital das Maldivas, o Golden High. Un branco di delfini fece un'esibizione spettacolare. Um dos arqueólogos era um velho amigo e companheiro das primeiras expedições de Thor, Arne Skjold. Historiador local traçou em mapa a suposta rota migratória de um povo pré-histórico, os Redin. Segundo a lenda, vieram do norte, espalhando-se de ilha em ilha. Era justamente esse tipo de história que despertava a atenção de Thor Heyerdahl. Thor decidiu mudar seus planos para ir à ilha de Nilandu, outrora ocupada, segundo se dizia, pelos míticos Redin. A população que se reuniu para acolher o grupo parecia descender de tantas raças diversas que era impossível determinar a aparência dos habitantes originais. De fato, era muito provável que todos tivessem sido mortos ou expulsos. Ao saber das intenções dos visitantes, a população se mostrou disposta a exibir a arte mural descoberta ao longo dos anos. Grande parte era misteriosa para locais e visitantes. O grupo começou a trabalhar já. Eles sabiam ter poucas horas para a tarefa de semanas. Primeiro surgiu um pequeno obelisco esculpido. Poderia adornar estupas budistas ou templos hinduístas, mas não encontraria lugar em mesquitas. Na escavação, acharam calcário esculpido, quebrado ao meio de propósito. Logo eles entenderam o motivo. Uma vez juntos, os vários pedaços assumiram a forma e o tamanho de um lingam, ou falo, objeto que desempenha um papel central no culto hinduísta da fertilidade. Apenas um deles havia permanecido intacto e era semelhante aos encontrados ainda hoje na parte hinduísta da Índia e mais ao norte, no Nepal. Os ritos que uma garota no Himalaia faz hoje inconscientemente eram praticados antigamente no sul das Maldivas. Perto, uma mesquita de pedra simples na aparência, mas que não era tão comum.
Thor notou que, apesar de orarem para Meca, as fundações do edifício seguiam o trajeto do Sol. Assim, era possível que, antes da chegada de muçulmanos e hindus, antigos adoradores do Sol tivessem utilizado este local, pois as construções em alvenaria exibiam, aqui do outro lado do planeta, a mesma maestria admirada em estruturas da América do Sul e da Ilha de Páscoa. Thor, não precisarei comer meu chapéu. Sorte sua trouxe o sal. De fato, Thor nunca havia realmente corrido o risco de ter que comer seu famoso chapéu. Este pequeno monte desgastado e próximo também alinhava-se ao sol. Restos prováveis de um pequeno templo piramidal. Uma escadaria na base permitiria subir o declive. Observando os rostos dos habitantes locais, Thor se perguntava novamente quantas ondas migratórias haviam se sucedido nas ilhas para formar a população atual. Precedendo os muçulmanos, os hindus antes deles, os adoradores do sol. Maldivas se revelava um terreno de caça rentável. À noite, um rico tesouro arqueológico foi levado até a praia, destinado ao museu da capital das ilhas, Malé. Era muito cedo para tirar conclusões precisas, mas a maioria do que haviam encontrado sugeria a possibilidade de migrações remotas, muito anteriores a 1153, data em que a religião muçulmana se impôs nas Maldivas. A pergunta crucial era quando humanos começaram a usar ventos e correntes do Oceano Índico. Seguiam o sol poente como a expedição Kon-Tiki. Na manhã seguinte, o Golden High foi à ilha oriental do arquipélago. Mohamed Lufti, historiador local, anunciou uma surpresa. Um enorme túmulo dominava a ilha de Isdu, o pico mais alto das Maldivas. Thor indagou a Lufti o significado de Isdu. O nome Primeira Terra Avistada não fazia sentido se as migrações para as ilhas viessem do norte. O monte pode ter sido feito por budistas do Nordeste, que chegaram em uma segunda migração via Golfo de Bengala. Assim, essa teria sido a primeira terra avistada. O maior objetivo de Heyerdahl estava ainda mais ao sul. Marinheiros de leste a oeste só têm 2 canais navegáveis nas ilhas. O destino deles, que Thor esperava ser o ponto crucial da expedição, era a ilha de Gafgan, localizada logo ao norte do canal equatorial. Para antigos adoradores do Sol, era natural erguer monumentos secretos em ilhas situadas na trajetória solar.
O que jazia sob este denso subbosque permaneceu intocado por séculos. A falta de assentamentos humanos próximos sugeria que nada foi destruído intencionalmente. Os indígenas os guiaram pela densa folhagem até uma grande colina que era, na verdade, uma pirâmide. Esperavam objetos hinduístas ou budistas, mas no Equador acharam algo completamente diferente. Come here and see what the same symbols like we found last time. The sun. Remover a terra revelou símbolos do sol. Nas ilhas do norte não havia nenhum, mas ali estavam em abundância. Thor notou alguns cobertos de gesso branco, provavelmente por gente posterior que desejava apagar imagens pagãs. Like the goggle design of the eyes, which is very common also in the Maya territory. They have the mask of a human skull in the walls of temples. So I think this is something really... Era outra pirâmide com rampa, só diferia das mesopotâmicas pelos símbolos do sol em seus cantos. Na terra circundante, encontraram um símbolo de fertilidade de cristal de rocha, um material desconhecido nas Maldivas, além de porcelana chinesa e contas de ágata, que provavelmente chegaram ali do Vale do Indo. Outro carregamento de preciosos achados foi levado até a praia enquanto o grupo se reunia na pirâmide para uma fotografia. Assimilar descobertas velozes levaria muitos meses de trabalho minucioso. Thor tinha certeza de que o canal equatorial das Maldivas foi crucial para o comércio marítimo no Oceano Índico desde a antiguidade. E havia outra prova à mão. Lagos de água doce são quase desconhecidos nos atóis, mas naquela ilha no meio do canal, eles encontraram. Era uma perfeita e isolada piscina, inestimável como fonte de água doce e potável para aqueles antigos navegadores em viagem pelo oceano. A visão que acolheu Thor Heyerdahl na manhã seguinte parecia um fantasma do passado. Uma jangada balançava na baía. Conte que evocou antigas memórias. Os pescadores a encontraram no dia anterior, abandonada, mas ainda em condições de navegar, e na cabine havia uma única pista: os restos de uma etiqueta de uma caixa de comida. A inscrição era em birmanês. Nenhum lugar venera Buda tanto quanto a Birmânia. Deste ponto privilegiado, avistavam-se 700 pagodes. Um templo contém mais de 500.000 imagens de Buda.
Se jangadas de bambu podiam viajar 2.000 milhas da Birmânia ao Equador, era preciso considerar seriamente outra rota para migrações às Maldivas. Lutfi lembrou Thor e seu grupo, antes da partida, que estavam na ilha do fragmento de calcário com hieróglifos. Pensava-se que o resto da placa estava perdido para sempre, mas e se não? As mulheres que usavam a fonte do vilarejo diariamente pareciam mais preocupadas em manter os pés secos do que com o misterioso passado do local. Elas não se entusiasmaram ao ver a prova inestimável, revelada sob pedras, que conectava as ilhas à cultura do Vale do Indo. This one has the hieroglyphics. How many pieces we brought last time? This time also I found the lost. A complexa história das Maldivas, um ponto crucial no Oceano Índico, foi confirmada a Tora Heyerdahl pelos búzios pequenos excepcionais usados como moeda pelos habitantes. Aquilo era a peça final do quebra-cabeça que dava sentido a todo o resto, seria um tipo de moeda universal. Sim, eles estavam evidentemente conectados a alguma superstição religiosa, mas eram usados como moeda em vastas partes da Ásia e da África. Antes da expedição de Tora Heyerdahl, praticamente nada se sabia sobre a história remota das Maldivas e pouquíssimo era conhecido sobre a navegação no Oceano Índico. Agora havia uma prova evidente de que os tráficos marítimos ocorriam muito antes de a civilização se espalhar da Ásia para a Europa. É evidente que um povo que adorava o sol se estabeleceu nas ilhas antes de hindus, budistas ou muçulmanos. Mas de onde veio essa misteriosa linhagem que os indígenas chamavam de Hedin? Tora Heyerdahl não havia encontrado vestígios daqueles símbolos característicos das Maldivas nem na Índia, nem no Sri Lanka e tampouco na distante Indonésia. No início de 1988, eu viajei com ele para a paisagem aparentemente árida e isolada que cobre grande parte do sul do Iêmen, mas às vezes as aparências enganam. Shibam, a antiga menhrata medieval de lama, situa-se no Wadi Hadramaut, um desfiladeiro fértil esculpido por um rio poderoso há milhões de anos. Thor, como de costume, agia impulsivamente em suas empreitadas, baseando-se em meras palavras. Um desconhecido escreveu sobre os Heidan, pré-históricos que supostamente controlavam a entrada do Mar Vermelho. Hedin Heidan. Investigação parecia precária. A arqueologia é como construir um edifício. Evidências isoladas são tijolos, mas organizadas revelam uma grandiosa arquitetura. Nos antigos muros de lama de Shibam, a primeira coisa foi um símbolo do sol com raios, muito similar aos das Maldivas. A população local não entendia o símbolo, um velho sábio o identificou imediatamente. Which is the sun. The symbol of the sun. Was this book? Yes. Yes. Dentro do Palácio do Sultão, hoje um museu, outra revelação os esperava. Búzios das Maldivas, antiga moeda do Oceano Índico, foram cuidadosamente preservados. Você ainda tem dúvidas? Não, as pessoas que se estabeleceram nas Maldivas devem ter vindo da parte meridional da Península Arábica. Part of the Arabian Peninsula. Conchas eram usadas na Índia, Sri Lanka e Indonésia. Procurávamos as origens dos templos das Maldivas e as encontramos aqui.
Também vimos que arqueólogos russos, ao efetuar escavações nesta área, encontraram conchas-moeda provenientes das Maldivas. Assim, temos uma dupla prova de que esta deve ter sido a região de origem dos míticos Redin das Maldivas, que podem ser identificados com os Heidan deste local. E o fundador desta cidade, ou sua descendência, assumiu o título de rei de Hadramut e Heidan. A costa sul do Iêmen é um deserto árido e hostil, ao contrário do interior. Improvável que este lugar tenha tido um porto relevante. Há milhares de anos, aqui existia o grande Porto Cana. E quando os fenícios chegaram aqui, havia uma ilha paradisíaca na costa, pois eles sempre procuravam um local onde pudessem navegar em torno dela, caso o vento mudasse, e se sentir seguros. No fim da baía há um penhasco enorme, uma fortificação natural. Sob esses imponentes bastiões, um grupo de cientistas havia encontrado um vasto sistema de pieres e depósitos. Aparentemente, não era um vilarejo, mas um movimentado porto marítimo que servia cidades da Arábia e marinheiros em comércio entre África e Índia. Eu mal podia imaginar, Thor não tinha dificuldade. Desde o momento em que o homem conseguiu construir embarcações capazes de navegar no mar, ele não teve mais problemas para chegar até aqui. À nossa frente está o Oceano Índico. Eu também naveguei com o Tigris nestas águas. Longe, em linha reta, estão as Maldivas, que tinham contato com esta área. Estão a meio caminho entre o antigo Egito de um lado e os Sumérios do outro. Havia 3 civilizações, Egito, Mesopotâmia e Vale do Indo, como elas entraram em contato. Foi o mar que as uniu, não as separou, mas as aproximou. Porque devemos considerar uma delas o berço da civilização, como a Mesopotâmia, com sua lenda do Jardim do Éden. Penso que o ponto de partida de tudo isso ainda não está claro. E os arqueólogos o encontrarão ou sob a areia, como o humus da selva, cobre tantas coisas, ou talvez sob os oceanos, que constituem 70% do nosso planeta. 70% of this planet is covered by ocean. E ainda um deserto de areia. A próxima etapa era o Saara, o maior deserto do mundo, que avança anualmente ao sul. Mas nem sempre foi assim, pois neste áspero cenário africano há uma vívida lembrança de uma era mais amena. Buscávamos vaca, desconhecemos porque o artista de 5.000 anos atrás retratou o animal assim. Contudo, é uma lembrança perfeita da calamidade que devastou esta região fértil do norte da África. Thor Heyerdahl, com suas 2 expedições Ra-2, demonstrou que alguns cruzaram o oceano sem saber o que encontrariam. Mas quem eram esses intrépidos viajantes, começando pelo deus Somen-Kontiki? Thor Heyerdahl, em suas expedições, viu imagens e ouviu lendas de homens brancos e barbudos que cruzavam o oceano por novas terras. Para o ocidente, do Egito ao México, das Maldivas à Ilha de Páscoa, lendas semelhantes e a mesma figura barbada eram recorrentes sob várias formas nas diversas culturas. Essa figura aparecia repetidamente, embora seja impossível provar que todas as histórias são, na verdade, uma única narrativa, ou que todas essas imagens estão de alguma forma correlacionadas.
Thor há muito tempo passou a considerar tudo isso como mais do que uma simples coincidência. Você não alega que só navegadores brancos e barbudos fizeram essas viagens e é citado erroneamente. Não. É óbvio que não é preciso ser branco para ser um navegador, nem é preciso ser europeu para ter a pele branca. É loucura crer que lendas sobre homens brancos signifiquem necessariamente europeus. Há pessoas de pele clara, digamos brancas, em todo o norte da África, que possuíam uma população branca antes da invasão árabe. Os berberes tinham a pele branca e cabelos ruivos e ainda habitam as montanhas do Atlas. Para Heyerdahl, os 7 oceanos são um só mar e os continentes são ilhas nele. Segundo ele, os primeiros homens cruzaram várias vezes o Índico. Ele nunca descartou a possibilidade de que navegadores asiáticos pudessem ter rumado para o Novo Mundo, contornando o Cabo da Boa Esperança. Com a viagem do Ra-2, Thor também atravessou o Atlântico. E com o Kon-Tiki, navegou no Pacífico por 4.000 milhas, da América à Polinésia, movendo-se sempre para o ocidente com os ventos e correntes predominantes. A Ilha de Páscoa, a mais isolada do mundo, permanece o centro de suas teorias, mesmo após uma vida de viagens e descobertas. Para ele, este lugar é o mais importante do mundo, um lar espiritual. Apesar disso, ele continua sendo uma figura bastante isolada, já que um número considerável de seus colegas arqueólogos segue afirmando que os primeiros navegadores a chegar à Polinésia não vieram da América, mas sim do leste. Thor é um profeta não reconhecido em sua terra. Dois anos atrás, ele novamente buscava prova crucial para encerrar a disputa de vez. Seu amigo Arnis Schosvold estava em nova escavação em Anaquena, antiga base de pesquisa de Thor há 30 anos. Esta escavação mudou seu ponto de vista. Não, ela confirmou o meu ponto de vista. Eu acreditava que os primeiros a chegar aqui vinham da América do Sul e possuíam uma habilidade muito desenvolvida no trabalho da pedra. Eles não poderiam ser simples pescadores da Polinésia, guiados apenas pelo vento, com uma arte tão perfeita. E continuo a sustentar isso. Nesta escavação foram feitos outros achados. Há muito carbono aqui, o que nos permitirá datar com precisão esta remota estrutura, mas isso só será possível depois que o carbono for examinado em laboratório. E os restos humanos? Encontramos ossos humanos, havia muitos restos, especialmente lá em cima. Uma nova descoberta, um muro de pedra bem construído, voltado para a terra e próximo à fileira de estátuas. Aqui um muro antigo e intacto de pedra polida, similar ao encontrado na escavação. Ele teria sido construído como uma plataforma para as estátuas. Não, isso era anterior ao período Au. Este é o chamado período médio, e antes de começarmos a escavar, ninguém sabia que havia algo ali. O exemplo mais famoso de obras de alvenaria tão perfeitas está em Vinapu, do outro lado da ilha. Nas ilhas polinésias a oeste, nunca foi encontrado nada tão sofisticado. Para Thor, as ligações culturais devem ser buscadas a leste, no período pré-incaico na América do Sul, e ainda mais a leste, nas antigas civilizações do velho continente. Perguntei a Thor, mais dúvidas ou mistérios de Páscoa resolvidos?
Penso que hoje podemos afirmar com segurança que as primeiras pessoas que vieram para cá eram da América do Sul e realizaram este trabalho surpreendente. Depois chegaram os polinésios, e quando Rogerden veio com os primeiros europeus, ele encontrou uma população mista. Acredito que esses eram os maiores mistérios, e também sabemos por que esses monumentos foram esculpidos e erguidos. Eles eram, com certeza, representações dos ancestrais. Não sabemos exatamente quando as primeiras pessoas chegaram, entre outros questionamentos. Há muitas datas para este muro. A primeira visita foi 800 depois de Cristo, muito cedo. Novas descobertas podem revelar datas ainda mais antigas, mas o mistério real da ilha vai além disso. A questão principal não é se os homens chegaram por volta dos anos 600 ou 800 depois de Cristo, mas sim quem eles eram. Eles eram os de orelhas longas e os de orelhas curtas eram os polinésios, certo? Não há registros de orelhas alongadas na Polinésia. A única ilha do Pacífico onde há o costume de alongar os lóbulos das orelhas é a Ilha de Páscoa, uma característica típica dos Incas e pré-Incas do Peru. Pela tradição incaica, sabemos que o rei Contique Viracocha, antes de partir para o Pacífico, instruiu os Incas sobre esse costume. O tronco sem cabeça de uma estátua antiquíssima, exposto por muitos anos no Museu Contique de Oslo desde a expedição de Tora à Ilha de Páscoa, retornava para casa. Recepção digna de soberano preparada na pista da ilha. Obrigado a todos. Por trás de toda essa excitação e veneração estava a prodigiosa memória visual de Thor. Ele havia notado um grande bloco de rocha encaixado em um muro recém-descoberto. E algo em sua cor e estrutura o fizera pensar que talvez houvesse uma conexão com a estátua sem cabeça que encontrara 30 anos antes. Provar a verdade exigia unir as duas peças. Acredita-se que seria a estátua perdida da rainha Avereipua, consorte do rei Otumatoa, que, segundo a lenda, guiou seu povo do continente sul-americano através do oceano. É um prazer trazê-la de volta à sua ilha e espero que muitas outras pessoas e museus sigam o meu exemplo. Tora Heyerdahl cultivou relação única com a Ilha de Páscoa por mais de metade da vida. Nenhum outro estrangeiro foi tão amado e respeitado pelos ilhéus. Seu trabalho na ilha terminou. Como arqueólogo, ele esperava ver descobertas modificadas por futuras pesquisas. Mas sua visão sobre migrações no Pacífico, com Páscoa como epicentro, era inabalável. Nunca lhe passou pela cabeça aposentar-se. Com mais de 70, ele achou um novo objetivo para sua energia. Tucumém, no norte do Peru, sob sol escaldante, abriga a maior concentração de pirâmides do mundo.
Thor Heyerdahl não apenas acampou perto do local pré-histórico, mas construiu uma casa. Diariamente, ele ia a cavalo supervisionar escavações arqueológicas do governo peruano e Museu Contiki. Ao contrário do que ocorreu no Egito, no Vale dos Reis, aqui nenhuma pirâmide de tijolos foi saqueada. Thor acreditava que este lugar poderia oferecer uma importantíssima contribuição para a compreensão da pré-história sul-americana. Seriam os monumentos fruto de civilização após milhões de anos de idade da pedra. Será como a natureza, onde espécies evoluem lentamente em resposta ao ambiente mutável. Não acredito que a civilização tenha surgido há 5.000 anos. Penso que ela foi o resultado de uma evolução precedente. Defender que o homem foi primitivo até 5.000 anos antes de Cristo e que a civilização floresceu subitamente em vários lugares contradiz a lei natural da evolução, que exige um processo contínuo. Isso não significa que não houvesse nenhum tipo de retrocesso cultural, pois o ser humano não poderia ter vivido por 5 milhões de anos da mesma forma em todo o mundo. Embora diversas culturas se desenvolvessem em vários lugares, sinto que a navegação oceânica, que realmente começou há 5.000 anos, uniu todas elas. A influência das várias culturas favoreceu o florescimento da civilização por volta de 3.100 anos antes de Cristo, época em que Walter Alba estava à frente dos arqueólogos peruanos. Ele não só havia apresentado Tucumã a Thor, mas também estivera recentemente empenhado em uma corrida para salvar inestimáveis restos mortais de uma tumba saqueada. Ali em Sipan, os ladrões haviam chegado menos de 1 hora antes, e esta tumba continha provavelmente alguns dos mais preciosos tesouros arqueológicos descobertos neste século na América do Sul. Quando Walter Alva descobriu o ocorrido, só cerâmicas e utensílios para a vida após a morte do rei estavam lá. Ouro e pedras preciosas tinham sumido. As sentinelas, sepultadas junto ao soberano para proteger a tumba e seu precioso conteúdo, não conseguiram cumprir seu sagrado dever. Contudo, a polícia local conseguiu. Ela achou peças magníficas com índios locais, incluindo uma máscara de ouro com olhos de lápis-lazuli, que só poderia ter vindo do distante Chile. Outra máscara com dentes de demônio feita de conchas pão de luz, encontrada apenas nas costas do Equador e não no Peru. Também foi resgatada, junto com colares e broches de requintada manufatura, com incrustações de turquesa proveniente da longínqua Argentina. Em Tucumã, 26 outras pirâmides permaneceram adormecidas por séculos, intocadas pela ganância ou curiosidade humana. Segundo a lenda, foram construídas pelos descendentes do rei Naimlap, que veio do México com frota de jangadas de balsa. Thor ficou curioso com isso.